Queridos amigos, ao estar aqui, antes de ir para um evento, aqui um ensaio, e gosto sempre de vir até aqui a este local, eu não consigo viver sem o silêncio, sem o tempo precioso, a sós com Deus. Nós vivemos na sociedade mais agitada, mais atarefada que alguma vez existiu e nunca irá melhorar. Mas a voz de Deus só se irá ouvir no silêncio, na calma, no tempo com Deus, e cabe a nós sermos disciplinados nesse aspecto. E ao eu ir agora para um ensaio, tirei 2 horas para estar aqui neste lugar fantástico que eu adoro vir aqui. Está a chover e veio ao meu coração assim de repente. Eu não tenho aqui uma Bíblia, mas eu conheço de cor a Epístola de Filipenses, o capítulo 1, versículo 21, em que o apóstolo Paulo estava a dizer: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só aqui para contextualizar que esta epístola foi das últimas do apóstolo Paulo. Ele está preso, é considerada a epístola da alegria. Ele fala várias vezes acerca da alegria, do alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma epístola super alegre, mas ele está preso, ele está acorrentado nas piores condições possíveis. E ele está a dizer que para ele o viver é Cristo. Para ele o viver foi Cristo, desde que Jesus lhe apareceu. Como está descrito em Atos 9, naquela tremenda visão, quando ele caiu do cavalo e Jesus lhe apareceu e mudou a vida dele para sempre. E ele diz assim: e o morrer é lucro. Ele chega a dizer que, por um lado, quer ficar, quer viver, mas por outro lado já quer ir embora. Olha, eu estava aqui a pensar sobre isso e vou ser muito sincero, muito aberto o meu coração. Há muito tempo, mesmo quando eu entreguei a minha vida a Cristo e tenho dedicado a minha vida a pregar o Evangelho, o melhor que eu sei, o verdadeiro Evangelho de Cristo, mas ao longo dos anos, e agora cada vez mais, há muitas vezes que eu sozinho com Deus, eu penso assim: ó Deus, eu quero ir, porque a minha certeza, eu não estou aqui a dizer que sou melhor que ninguém, não sei, só estou a dizer a minha experiência no meu coração. A minha certeza de que o céu é real, que Jesus é o Filho de Deus, que a palavra de Deus é a verdade absoluta, que a vida eterna é real, é tão grande que eu sei o fabuloso que será. É a eternidade, é eterno, nós não temos fim, que eu quero ir. E tenho dito muitas vezes isso a Deus: ó Deus, eu só estou aqui porque eu sei que há um propósito para mim. Ele quer que eu continue a ministrar a palavra de Deus. Mas a certeza que eu tenho que se Ele me quiser levar amanhã, eu estou pronto. Não há qualquer tipo de dúvida, de incerteza, de medo, de receio. A única coisa que eu às vezes penso, porque sou pai de 2 filhos absolutamente incríveis que Deus me deu, e às vezes eu penso que Deus nos deu não só porque Ele quer que estes 2 seres humanos existam e há um propósito para eles, e eu sempre digo, o mundo seria mais pobre se eles não existissem, mas porque me daria a mim uma razão extra para permanecer, para querer ficar, por amor a eles também. Porque o meu desejo é sempre de ir. Lembro-me a história, né, de Enoque, que tanto ele agradou a Deus que Deus o tomou para ele. Há tantas histórias assim. Mas eu sei uma coisa, eu estou a dizer isto, mas eu quero ficar, eu quero que a minha vida contribua. O meu viver é Cristo, para que nem que seja uma única pessoa mais conheça a eternidade. Por causa da minha existência já valeu a pena. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Jesus disse que daria ao homem pela salvação de uma alma, não há preço. Ele deu a vida por todos nós. A vida eterna é real. A vida eterna, não tem fim. A nossa alma é eterna. Está escrito em 1 de João, capítulo 5, versículo 20, que é um dos capítulos do meu ministério Embaixadores de Cristo, que diz assim: e sabeis, tendes conhecimento que Ele é vindo, e Ele vos tem dado o entendimento para conhecerdes o verdadeiro.
Ele vos tem dado entendimento para conhecerdes o verdadeiro. Este é o verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 5, versículo 20. E ao olhar para a vida do apóstolo Paulo, e depois ao continuar a ler a epístola dos Filipenses, e que eu exorto, leiam, não fiquem a depender de ninguém, leiam. Está à disposição de quem quiser ler. E ele estava aqui a falar no capítulo 1, versículo 21, que eu falei agora, o meu viver é Cristo. Ele acaba por dizer em Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não vivo mais eu não tenho vida. A vida que eu vivo é para Cristo. E esse é o objetivo nosso. E ele depois chega ao capítulo 3, um capítulo fabuloso, quando ele se está a despedir no fundo e ele está a dizer, olhem, eu era considerado, era como que uma como é que se diz, não é uma estrela de cinema, isso não existe na altura, mas ele era um grande potencial nos fariseus. Ele era visto como um jovem, o grande futuro dos fariseus, para, no fundo, liderar os fariseus. Ele tinha sido aluno do famoso mestre Gamaliel. E ele está a dizer, olhem, aquilo que para mim era lucro, eu considerei esterco. E eu deixei tudo pela sublimidade do conhecimento de Cristo. E se vocês virem o capítulo 3, capítulo 7 a 10, e depois ele diz assim, que eu o conheça. Eu só o quero conhecer mais e mais, e ao poder da sua ressurreição. Ele está no fim da vida, nós poderíamos estar em frente a Paulo e dizer assim, Paulo, o que é que tu queres dizer com isso? Como é que tu ainda podes dizer que eu o conheço? Então, mas tu não o conheces ainda. Tens passado uma vida, escreveste 2/3 do Novo Testamento. Foi o maior defensor do cristianismo, que Deus usou poderosamente, e ele está a dizer ao fim da sua vida que eu o conheça, e ao poder da sua ressurreição. E se nós lhe perguntássemos, Paulo, o que é que tu queres dizer com isso? Ele diria, simplesmente talvez isto, que eu o conheça mais e mais. O viver é Cristo, o morrer é lucro. E é isto que faz e que tem feito ao longo das décadas, dos séculos da Igreja, dos milénios, os 2 milénios de Igreja, o remanescente, apesar de grandes desvios, apesar de grandes erros, mas Deus sempre contou com o remanescente, daqueles que continuam a dizer e continuam a viver diariamente. O meu viver é Cristo. Se morrer, é lucro. Se morrer, morri, como disse a rainha Esther, no capítulo 4, versículo 16 do livro de Esther. Eu quero lá saber, para um tempo como este, eu nasci. E cabe a cada um de nós cumprir essa visão, cumprir essa missão, que ninguém poderá substituir. Todos nós somos únicos. E cada um sabe no seu coração aquilo que é a paixão do seu coração. A minha, eu sei qual é. A minha paixão, o meu viver é Cristo. É continuar a cada dia a ministrar a revelação que me foi dada, que mudou a minha vida, e ao mesmo tempo a dizer, se morrer, morri. Se amanhã já cá não estiver, não estou. Se amanhã já cá não estiver, eu estou o ser humano mais feliz da vida, porque já estou na eternidade juntamente com o meu Senhor Jesus Cristo. E essa é a certeza no meu coração que nunca ninguém irá tirar. E essa é a certeza que a Igreja, o remanescente, tem que ter. Porque isso nos dá a ousadia absoluta, a unção, a coragem para continuar a cumprir o propósito, para continuar a ser igreja, para continuar a ser igreja até ao fim. Deus vos abençoe grandemente.